Boa noite, pessoal. Hoje a aula aqui na nossa comunidade é com o meu amigo e parceiro de negócio, o Reuter, e com o sócio dele, o Elton, está aqui também. Então a gente vai conversar aí sobre toda essa parte de blindagem, deveres, direitos dentro das agências de viagens. Reuter, pode começar, meu querido. Vamos lá. Boa noite, gente. Me chamo Reuter, né? Reuter Graço. Estou advogado, né? Hoje especializado no nosso escritório aí, eu e o Dr. Elton, voltado para a defesa dos passageiros aéreos, né? Que vem sofrendo todos os dias aí nos aeroportos com os problemas com as companhias aéreas, né? Então a gente já tem. Quantos clientes a gente tem na base hoje, Elton? Muitos Poxa, clientes. hoje a gente está aí praticamente, já passamos dos 2.000 clientes, né? É, só do aéreo, né? Só Na do base aéreo. total da gente já teve mais de 14 mil clientes para vender outras áreas. Então a gente migrou para essa área do aéreo e é uma área que é muito, né, muito boa de atuar, a gente gosta muito. E aí também não só do passageiro aéreo, mas também das agências. Hoje a gente é parceiro também de muitas agências, né? A gente é parceiro, então o problema que acontece com o cliente na agência, a agência envia para a gente acaba resolvendo, acaba dando essa ajuda e essa parceria vai ficando melhor ainda. Mas aí quando a Maria Lígia falou comigo, e é muito importante, né? Todos vocês que têm, todo aqui, todo mundo é dono de agência, né? Dono de agência. Isso. Então, todo mundo que tem agência é importante estar com isso muito em dias por conta dos direitos, dos deveres, dos contratos, né? Por que o uso do contrato, e é tão importante, né? Então vamos iniciar. Elton quer falar mais alguma coisa também, se apresentar, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Me chamo Elton Daltro. Como o Reuter já previamente falou aí, sócio do nosso escritório, né? E hoje nossa base, né, como ele falou, mais de 2.000 clientes apenas do passageiro aéreo. E algumas boas agências de viagem, a gente entende que isso é muito importante para a agência, não só para fortalecimento da marca, não só para fortalecimento do negócio, mas também para trazer um lastro de segurança para o próprio cliente final, para o próprio passageiro aéreo, né? Hoje a gente vê aí muito descaso das companhias aéreas e a gente tenta reduzir, não é que a gente vai em 100% das vezes ter o êxito, mas a gente busca de todas as formas, a gente recorre até a última instância, né, em busca ali de reparar aquele possível dano, de trazer pelo menos um mínimo conforto, né, para todo o transtorno que o passageiro passou. E eu acho que isso é muito importante para vocês, enquanto representantes e sócios de agência. Acho que é muito importante ter esse respaldo jurídico, né, esse lastro. E hoje a gente vai falar, bater um papo mais, né, a respeito da importância de ter essa estrutura, essa organização, sobre direitos, deveres, legislação, né, competências. Deixa eu bater um papo sobre isso para que vocês possam entender um pouco mais a fundo, né, e no final a gente bater um papo, tirar dúvidas, se for o caso. Pronto, então vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho sobre consolidadora de viagem e agência de viagem, né? Existe a diferença, inclusive, logicamente, né? Os donos de agências, acredito que não existem, mas é importante estar falando, porque as consolidadoras, elas compram grandes volumes, né? De passagens, serviços, hotéis. Então, o que é que acontece? Muitas das vezes, a agência de viagem, quem está no meio daquela relação, né, é que sofre a consequência, enquanto a consolidadora ela se mantém ali afastada da relação, até porque também o passageiro aéreo, até o cliente final, que é o consumidor, ele nem sabe muitas das vezes que existe uma consolidadora ali né, por trás de uma agência de viagem que faz essa parte da relação jurídica de consumo ali com ele, né? Então ela vende para as agências menores com tarifas, né, especiais, tarifas menores, e atua como um intermediário entre os fornecedores, logicamente, entre as companhias aéreas, os grandes hotéis e a agência, né? Então, esse é o papel da consolidadora. E o papel de vocês é vender passagem, né, e pacotes para o consumidor final. Nossa amiga aí, Maria Lígia, foi muito bom lá em Bariloche, né? Fez
um roteiro incrível com muita gente, é isso que eu estava falando com ela lá, né? A capacidade que ela tem de coordenar dezenas de pessoas, e não são dezenas de pessoas meio que comuns, né, Maria Lígia? Dezenas de big players do digitais que tem cada um gosto, e ela conseguiu agradar todo mundo, eu achei aquilo incrível. E aí ela me explicando, né, qual era o nicho que ela trabalhava. Então, a agência de viagem, ela é muito mais, eu estava vendo um vídeo dela, muito mais do que ela realiza sonhos, né? Então, vocês vendem as passagens que vocês compram das consolidadoras por preços menores, né? Atua como intermediários de produtos de terceiros e algumas dependem da consolidadora até para ter competitividade de escala, não é isso? Porque quando você tem uma grande consolidadora e você consegue também escalar, ter um bom preço, você consegue competir. Eu estava vendo falar do vídeo que a Maria Lígia falou que existe muitas agências de viagem, né? Acabei de curtir esse vídeo, seu foi um podcast que você falou que existem muitas agências, mas existem as agências que agregam valor. Então, quanto mais vocês estão amparados, né, juntar a essas consolidadoras, logicamente, fazendo bons negócios, mas não só isso, amparados juridicamente, porque quanto mais escala, mais pessoas, né, mais problemas essas pessoas vão ter. Então, quanto mais protegido vocês estiverem, melhor, né? Maria Lígia, você quer fazer a pergunta só no final mesmo? A gente vai conduzindo? Pode ir conduzindo. Se alguém tiver pergunta e quiser ir fazendo no meio do caminho. Gente, hoje, para vocês terem uma ideia, o Realtor que atende todos os meus clientes aqui dentro da agência, tá? Então, quando eles falam, você falou 2.000, eu falei, nossa, só acho que quando a gente tem algum problema aí, é ele que atende. Então, assim, realmente, eu gostei muito dessa relação que a gente fez para poder entender, né? Porque às vezes a gente tem algumas parcerias ou tem pessoas ali no mercado, só que eles não entendem o lado da agência também. Então, visando nisso, foi que eu falei, não, Reuter, a gente precisa ter alguma coisa aqui para mostrar que a gente também está dentro dos nossos direitos aqui, tá? Então, eu gosto muito do Reuter porque a gente tem uma conversa muito tranquila, totalmente diferente quando a gente vai para esse meio advocatício, né? Exatamente. A gente, é isso que eu falo, né? A gente tem uma relação muito boa, né, de comunicação. Eu acho que isso vai criando uma relação além de negócio, né, que é muito mais importante entre agência, entre escritório, porque nós estamos do mesmo lado, né? Somos parceiros e estamos do mesmo lado. E é isso. Quando eu falou assim, 2.000 ativos, né? A gente já teve, para mais de 5.000, né? É gente que não acaba mais. E que as companhias aéreas continuem, né, fazendo isso para a gente É poder o que mais a gente quer, né? a gente continuar trabalhando, né? E vendendo passagens aéreas aí com vocês, né? Vamos lá. A natureza jurídica da relação. O que é a natureza jurídica? É a relação que a agência tem com a consolidadora e a agência tem com o passageiro. Elas mudam e é por isso que a agência ela acaba entrando ali naquele problema, né? Quando existe um problema com a companhia aérea, o passageiro ele não entende que a agência ela não teve culpa, né? Então ele coloca ali como responsabilidade solidária, mas só que a relação jurídica entre a consolidadora e a agência, ela é diferente entre a agência e o passageiro, tá? Entre a consolidadora e vocês é uma relação comercial empresarial que ela é regida pelo Código Civil, né? Ela é baseada em contrato de prestação de serviço, enquanto a relação jurídica de agência e passageiro, consumidor final, ela é regida ali pela relação de consumo, ou seja, Código de Defesa do Consumidor. Então, isso já muda, né? A agência, ela responde perante o consumidor final. Então, é por isso que nós vemos muito aí no tribunal, nós atuamos aqui, nós vemos muito, né, Elton? Elton pode falar, a gente vê muita agência, e quando, ainda, um detalhe, tem cliente que chega aqui, viu, Maria, e eles querem colocar agência, eu falo, não, calma, a agência não tem nada a ver Verdade, com isso, né, Elton? Quero verdade. falar mais um pouco sobre essa relação aí. Não, é verdade. Os clientes, muitas vezes, eles não entendem, né, a diferença da responsabilidade da agência para a companhia aérea. Então, eles querem incluir todo mundo ali no processo. Eles querem botar agência, eles querem botar a companhia aérea. Então, a gente tenta ali
elevar o nível de consciência dele, né? Mostrar para ele ali que existe uma responsabilidade objetiva da agência ou da companhia aérea, mas que a agência não responde por isso. E por isso que a gente faz essa parte, né? A gente monta toda essa estrutura, a gente monta toda essa, vamos dizer, blindagem, né? Para favorecer, na verdade, as agências, né? E também não deixar o cliente desamparado, que eu acho que é o principal, porque o cliente ali, ele está não só como cliente da agência, mas também como um possível cliente ou um futuro cliente também do escritório. Então, a gente tenta minimizar os danos ali. É isso. E quando tem essa relação jurídica diferente, é muito bom a gente saber essa diferença, né? Uma que é regida pelo Código Civil, né? Totalmente comercial, e a outra pelo Código de Defesa do Consumidor. E aí vem aquela responsabilidade solidária. O que é isso? É quando a agência e a companhia aérea, como eles colocam, eles respondem solidariamente pelo prejuízo causado ao consumidor final, no caso, o passageiro, ou aquele que comprou um hotel, né, um pacote de viagem com vocês. Então, é muito importante, a gente vai ver mais à frente, o porquê utilizar os contratos. Tem cláusulas específicas dentro desse contrato que... Vamos lá, vou fazer uma pergunta. Vocês usam contrato para todos os clientes? Não, eu não. Eu não uso porque, assim, a maioria daqui, como são clientes assim, recorrentes, né? A gente vê que já assina um contrato para todos aqui, entendeu? Então, tipo, tem algum player que eu pego e eu atendo ele já tem um contrato só, entendeu? Não é para Todas todas as as viagens. contas, isso, já é um contrato meio que único ali. Boa, pelo menos você tem um contrato com eles, né? É muito importante isso, porque o dono da agência, o que é que eu vejo? Já comprei muita passagem com a agência e eu nunca assinei nada, Tá. né? Nunca assinei nenhum tipo de contrato, né? Então, é importante a agência ela ter esse controle, que a gente vai ver mais à frente. É um pouco mais trabalhoso, mas lá à frente você vai ter muito mais segurança jurídica, né? Tá. Então, se a agência Douglas, ela... o Sim, Douglas, Douglas quer... você ia falar, Douglas? Você assina contrato aí? Ia falar que a gente faz a mesma coisa, normalmente na primeira venda e vai ficando para as próximas. A gente costuma repassar mais as regras tarifárias, relembrar, porque aí difere, né, de uma venda para outra, mas o contrato mesmo ali a gente mantém normalmente na primeira venda. O contrato com o cliente você faz um e ele, como ele já sabe, você não especifica aquela viagem, né? Você faz um contrato A geral. gente, isso, a gente relembra, né, que o contrato segue o mesmo modelo, tudo que já foi assinado, e repassa as regras tarifárias ali do que ele está comprando na hora ali, né, naquela venda. Ele Legal. aceita e a gente prossegue. Boa. Importante você ter, Douglas, esse contrato, esse controle, né? Muitíssimo Uhum. importante, porque lá na frente você vai ver as cláusulas, você pode até ver se você tem essas cláusulas, se não tiver, inserir, né? Que é importante também. Uhum. E por que utilizar os contratos, né? Contrato com o cliente final, define os limites das responsabilidades da agência, né? Logicamente, porque, vamos lá, se você estipula no contrato de forma expressa que caso, né, haja uma mudança do voo, um cancelamento do voo, vocês como agência não têm responsabilidade, né? Logicamente, e eles aceitam ali, vocês também têm uma defesa a mais, não impede que eles vão à justiça ali e vão querer buscar, né? Porque ele tem o direito de pedir, né? O direito de Exato. pedir, tem direito de pedir tudo, né? A gente aprende muito isso na faculdade. Você pode pedir o que quiser, né? Mas nós temos um contrato ali. Formalizar o aceite das regras, como cancelamento, extravio de bagagem, né? Eu já vi cliente chegar aqui no chat do escritório dizendo que a mala dele foi extraviada e ele queria colocar a companhia aérea, queria colocar a agência. Eu falei, pô, o que é que tem a ver a agência com o extravio da bagagem? Né? Então, a gente tem que conscientizar ainda eles sobre isso, né? Garante a segurança jurídica em caso de litígio, ou seja, ele colocou a companhia aérea, colocou a agência apresenta um contrato que ele tem ciência da responsabilidade da companhia aérea em relação à tarifa, ao cancelamento, ao atraso, nós temos mais base jurídica e fática para poder defender vocês, do que a gente chegar lá meramente e alegar só fatos e não trazer uma prova documental, que é o contrato, né? Protege contra as falsas alegações, logicamente, falta de informação, todos os clientes, né? Eles têm uma comunicação, eu acho, interna entre eles, né?
todos eles dizem que não foi informado daquilo, né? Eu não fui informado sobre isso. Eu acho que todo mundo aqui passou por isso, né? Não fui informado sobre essa tarifa, não fui informado sobre esse direito, sobre esse dever. É sempre não fui informado. Então, quando você tem aqui, Aqui, sim, aqui muitas das vezes acontece. Só que, principalmente em relação às regras tarifárias ali, de cancelamento, remarcação, a gente repassa, a pessoa confirma, e às vezes ela vem falando que não foi informada, a gente só puxa na conversa, isso, aqui tá tudo certo. exatamente. Aqui também, Elton, a gente preza muito, a gente usa o sistema aqui de mensagem, né, o chat, e tudo é no chat, porque Elton mesmo, como ele tem Isso, muito né? mais contato com o cliente, né, Elton, eu vou te explicar melhor, Elton vai buscar conversas assim de 8 meses atrás, que o cliente chega aqui e não sabia, É né? porque às vezes o que é que acontece? Hoje, para a nossa área, né, para o judiciário, o WhatsApp, conversa, tudo isso é prova, né? Tudo isso é documento. Você não precisa ali necessariamente fazer uma ata notarial, nem nada do tipo, nem autenticar, nem nada, né? Então a gente consegue comprovar muita coisa. Como o Douglas falou, eu faço um contrato, uso o mesmo contrato para o mesmo cliente, que já é um cliente antigo. Então eu mudo ali, informo ele que as condições são a mesma, tudo mais. Mas isso aí você já está trazendo na sua conversa de uma data mais atual. Então, assim, naquele trecho ali, ele tem ciência, assim, de quais são as regras, quais são os deveres, os direitos. Muito embora o ideal seria fazer um contrato específico, né? Um contrato por trecho. Então, o cliente está te contratando ali, contratando aquele trecho ali, ele vai fazer aquela viagem. É um pouco mais trabalhoso, mas aí existem modelos, modalidades de deixar tudo preparadinho para atender melhor o seu cliente, ele se sentir mais seguro e você está muito mais resguardado. Até para ele não tentar achar nenhum tipo de brecha. Então, os clientes geralmente, às vezes, eles acham que entenderam e muitas vezes eles não entenderam nada. No final eles vêm, não foi passado, não foi dessa forma, eu não fui avisado. E aí a gente tem que ter aquele jogo de cintura com o cliente para explicar, né? Faz parte também do negócio. Exatamente. Isso que eu falou é importante. Como nós estamos falando aqui com a visão do que a gente vê também dentro do escritório, né? Nós recebemos aqui, assim, por dia, 40, 50 pessoas. Então, é muita gente e são reclamações diversas. E sempre eles falam de agência e a gente vai conscientizando ele sobre as agências, né? E a maioria deles falam, não, a culpa é da agência, a agência que não me avisou, sempre é isso. Então, isso é muito importante, porque se vocês querem escalar, logicamente, né, o cliente ele gera confiança. O cliente ele assina um contrato, inconscientemente, para ele fala, ó, eu não vou nem poder alegar, porque eu assinei lá o contrato, né? Assinei o contrato ontem, o voo cancelou hoje, ele me avisou ontem. Então, acaba que agora o cliente que ele chegou, comprou a passagem, né? E não assinou nenhum tipo de contrato, não teve nenhuma relação, vamos lá, jurídica ali expressa, né? Ele já sabe como é o consumidor, né? Ele quer que alguém pague a conta do problema que ele teve. E eu vejo o passageiro chegar aqui mesmo assim, muito revoltado com alguns tipos de problema. E aí eles querem colocar todo mundo dentro da mesma cesta, né? E não é assim que acontece. O importante é isso. Quando ele chega aqui, a gente acalma o coração dele um pouco e leva ele para o caminho certo, que é contra a companhia aérea, né? Que é o que realmente ele tem que buscar, né? O direito dele. E aí vem a parte do contrato com as consolidadoras. Falamos do consumidor final, né? E é muito importante essa parte. Todos vocês têm esse contrato, né? Com as consolidadoras, né? Muito importante, né? Tem algumas cláusulas, inclusive uma cláusula de regresso, ela é muito importante conter, ela está constando isso dentro do contrato, né? Tá, eu Estabelece os eu tenho contrato com todas as consolidadoras, mas vou falar para você que eu acho que ele é um contrato um tanto quanto abusivo, leonino, né? entendeu? É, Assim, tudo recai sobre a gente, entendeu? sim. Tem que ver se possui pelo menos uma cláusula de regresso, né? Tá. Olhar, essa cláusula é muito importante porque te dá o direito, vamos lá, você que faz muita viagem aí, muitas viagens caras, né? Pelo que eu acompanho, são big players que viajam, viagens caríssimas, os caras que, vamos lá, o Daniel e a esposa, né? Passou quantos dias em Dubai, né? Muitos dias. Então, você fez tudo lá para eles. Vamos lá, Deus livre e guarde, aconteceu um grande problema.
cara vem querer lá lhe cobrar tudo aquilo da agência, né? Então, se você tem uma ação de regresso, você pelo menos tem um direito ali de buscar aquela reparação que a agência sofreu ali de forma irregular, né? Então, contém aí a cláusula de regresso em caso de falha da consolidadora, na verdade. Define também as responsabilidades por proteção dos dados, né? De ambos, não só a da agência, mas também da consolidadora. Evita que as agências arquem com prejuízo por erro da consolidadora, que acontece, né? Muito. A passagem, ela acontece um problema na passagem, mas não foi porque você foi intermediário. Então, a consolidadora, ela responde. Todavia, se você não tem a cláusula de regresso e isso expressa em contrato, você acaba perdendo, né? Eu vejo muitas agências aqui acabam pagando mesmo e quando a gente vai perceber não tem e acaba não tem o que fazer realmente, né? E eleva o padrão, logicamente, profissional da agência, né? Isso aí é fato. Vou tirar aqui para ficar mais. E aqui são os riscos do não uso, né? Do contrato. Vou deixar eu te falar sobre essa parte aí do não uso do contrato, que ele lida muito aqui com isso todos os dias. Bom, vamos lá. O risco do não uso do contrato. Consequências jurídicas. Falta de prova em caso de ação, ou seja, se você não está utilizando um contrato, caso de ação judicial, você fica totalmente prejudicado, né? Você não tem como, como é que eu posso dizer, trazer o direito em prol da sua agência, porque você não tem contrato, você não tem um instrumento que valide aquela operação, então isso termina gerando uma consequência para sua agência. Automaticamente, essa consequência termina que a responsabilização recai sobre a agência. Como a Maria Lígia falou, ela acha o contrato abusivo. Pior ainda é, além de ser abusivo, você não ter um contrato para poder se defender, né? Então, realmente, na ausência desse instrumento, a responsabilização fica para a agência. Você também fica impossibilitada de regressar contra a consolidadora, porque se você não tem um contrato correto, não um contrato abusivo, a gente está falando aqui de um contrato correto, por isso que é importante também até fazer vista, né, o seu jurídico fazer vista desse contrato, até para arguir uma possível abusividade judicialmente, né? Então, você fica até impossibilitada de uma ação de regresso, se você não tem esse documento, perde a credibilidade com os parceiros e os clientes, porque o cliente final, né, que é quem está adquirindo ali com a agência, ele não vai sentir mais credibilidade. Uma vez prejudicado, ele não volta mais. Isso eu posso garantir. Ele não volta mais. Cliente que teve prejuízo. A gente que a advocacia, por exemplo, é um instrumento meio. A gente não pode garantir resultado para cliente. Muitas vezes, quando a gente perde um processo, não por culpa nossa, mas às vezes por um entendimento de um juiz, às vezes por prova que a companhia aérea traz, o cliente chega com uma versão e a companhia aérea às vezes consegue comprovar que a versão do cliente não foi aquela, né? Quando a gente não obtém êxito, porventura, o cliente não quer mais voltar. Imagine se ele tiver um prejuízo muito maior, né? Com uma agência, como o Reuter falou, uma viagem, por exemplo, para Dubai, né? Imagina a agência arcar com tudo isso, né? Por culpa exclusiva da consolidadora. Então fica realmente, é, perde a credibilidade com os parceiros e com os clientes e fica muito mais vulnerável também à fiscalização da LGPD. A LGPD, apesar de ser uma legislação nova, né, mas é de 2018, aí a gente já está falando de 7 anos, mas assim, hoje ela é aplicada em praticamente 100% dos contratos, então, e existe sim uma fiscalização sobre isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é realmente amplamente, assim, utilizada, né, e validada também pelo Judiciário. Então, não ter contrato, não só com as consolidadoras, também com os clientes, gera realmente sérias consequências. Pode manter, irmão. Pronto, vamos lá. É, Direitos e deveres. Consolidadora. Quais são os deveres da consolidadora? Fornecer bilhetes corretamente, prestar um suporte operacional e receber o pagamento pelo serviço. Hoje a consolidadora, é porque a consolidadora ela funciona como uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma atacadista, né?
Então, ela faz aquele trabalho ali entre a companhia aérea e ela justamente para poder passar condições para agências menores e as agências menores poder transacionar ali com o consumidor final. Então, esses são os. Eita, me fugiu a palavra aqui. Esses são os deveres das consolidadoras. E das agências informar sempre o direito à informação, informar corretamente ao passageiro, formar todos os dados da viagem, pagar a consolidadora nos prazos acertados e cumprir as regras tarifárias. Muitas vezes a gente observa o seguinte: qualquer desses direitos e deveres que não são observados acarreta prejuízo muito mais para a agência do que para a consolidadora. Até por conta também da vulnerabilidade, né? Tamanho, porte, tudo isso interfere. Então a gente verifica que realmente o cumprimento desses direitos e deveres é primordial. Vamos lá. Eu fiz umas anotações aqui também que eu queria trazer. Deixa eu só abrir aqui um. Pronto, aqui. É, Você... Uma pergunta, na verdade, até para eu conseguir entrar nesse tema. Pode. Vocês já tiveram problema de responsabilização da consolidadora e a culpa recair sobre vocês? Então, tipo assim, um erro da consolidadora que acarretou em um prejuízo para a agência de vocês por conta de erro deles, ou vocês nunca tiveram esse tipo de prejuízo? Eu tive dois momentos aqui que foram assim, vamos dizer, chatos, mas graças a Deus a gente conseguiu dar a volta aqui. Contornar. É, Quais foram as situações? primeiro foi pandemia, tava Sim, naquele, ainda Mendoza tinha acabado de abrir, eu tinha acabado de vender um pacote para passar a pessoa passar o Natal lá. É até pro Guilherme da Vira Comunicação, que o Marco tá aqui, ele vai saber. E a- era uma operadora, na verdade, né? Ela me confirmou o voo dele 2 dias antes do embarque. Tudo, as coisas, mandei tudo pro passageiro, lindo, maravilhoso, né? Chegou no dia do embarque, dia 24 de dezembro, tipo, não existia mais o voo. Simplesmente assim, ele não parou, não voou, o voo tinha sido cancelado. Isso não foi repassado para a gente, porque quando a gente, dependendo de como que é, por mais que a gente tenha o localizador, quando você faz às vezes direto, hoje mudou isso muito, tá? Mas dentro de operadora e é bloqueio, algumas coisas que eles fazem por dentro, sim. interno, o localizador é diferente. E a gente não conseguia ali, né, mapear tudo. E aí ele não voou, eu dei toda a assessoria para ele, falei para ele que se ele quisesse, porque aí não era mais voo direto, eu tinha que fazer uma escala em Buenos Aires, enfim, foi um transtorno que teve que ficar 2 dias em Buenos Aires. Eu falei que eu ia pagar os hotéis para ele em Buenos Aires, mas que realmente havia sido confirmado, né? E eu todo momento tentei entrar com a operadora e falar, olha, como assim que foi cancelado, vocês não me avisaram, enfim. Eu tentei desse jeito, né, puxar. Não foi uma conversa muito assim agradável com eles. Eles quiseram jogar para mim, falando que a responsabilidade era minha de ter confirmado o voo, entendeu? Só que eu Sim. tinha uma certa amizade, vamos dizer, com o passageiro, e ele viu que eu tentei fazer de tudo, em todo o princípio. Ele entrou com o processo, mas não foi contra mim, ele já entrou direto com a operadora. Uhum. Entendeu? Ele falou, Maria Lígia, eu não vou entrar contra você porque eu sei que você fez. E tem o canal do cliente para a operadora. E ele tentou também, por muitas vezes, Sim. falar lá. Isso, um suporte técnico, né? E não rolou. Então, tipo assim, ele entrou contra a operadora, não me colocou dentro do processo, ganhou, eu acho que na época foi uns R$ 10.000, mas ao Sim. mesmo tempo ele também, mesmo tendo uma boa relação comigo, nunca mais voltou a ser meu cliente. Agora tá mudando Uhum. isso, graças a Deus, mas assim. Essa foi um dos momentos que eu tive com eles que não foi legal por uma falha deles, sendo que eles que confirmavam o voo, que não foi legal. E, Entendi. e- Vocês têm algum tipo de seguro? Vocês fazem algum então, seguro? eu não tinha esse seguro,
há um tempo atrás eu comecei a ir atrás desse seguro, mas ele é um seguro muito complexo de conseguir. É difícil de ter alguma seguradora realmente que tem. E as pessoas que têm para oferecer, elas já vêm com outros serviços que para mim não faz sentido, entendeu? Sim. Então, por exemplo, a própria BAV, uma vez a Associação Brasileira de Agência de Viagem, eles têm, quando você é associado, você tem direito do seguro. Só que uma vez eu fui cogitar com eles a hipótese de solicitar, e tipo assim, uma burocracia, sabe? Que não fazia sentido, entendeu? Não tinha nem. Uhum. E era só um seguro de até 10 mil reais. Nesse caso foi 30. Como que você vai pegar e vai. Sim, não cobre, né? Não cobre, entendeu? Entendi. É por isso que é importante, é muito importante ter esse contrato e deixar tudo muito claro, entendeu? É, Para comigo ainda foi bom porque eu tinha esse, né, esse papo. essa relação também, né? Eu tento ter essa relação, sabe, com os meus clientes, de mostrar para eles também, entendeu? O outro lado. Eu tive uma outra vez que uma que funcionária minha acabou escrevendo Isabela, era com dois L's, com um L só. Ela ligou lá para pedir para alterar, como o voo estava para o mesmo dia, a própria consolidadora cancelou o voo da pessoa e não conseguimos remitir, e isso a gente teve um prejuízo de 3 mil reais, porque aí teve que remitir no balcão. Então, tipo assim, isso foi erro da consolidadora, eu briguei com eles, tipo assim, até parei com, sabe, ação comercial com eles, porque foi um erro total deles. Tipo, eles podiam muito bem ter falado, olha, no check-in se altera, é um L só, tipo, não tem alteração fonética. Mas foi até É uma... exatamente. E é exatamente por isso a importância da ação de regresso. Porque como É, você teve prejuízo dos 3 mil, né? Você depois poderia, teoricamente, ir atrás desse valor pela consolidadora, né? É como é. você não teve mais relação com ele, imagine, foi 3 mil, mas poderia ser os 30 mil, né? Para a Foi viagem. ridículo. Eles, porque tá em cima da hora, aí tem, não sabe se isso vai acontecer, porque aí eles entram no crédito, mas em cima da hora pode ser fraude, pode ser chargeback. E não quiseram emitir. Só que já estava emitida, entendeu? Era só a informação deles dar, ó, deixa pra lá na hora do check-in pegar e fazer lá alterar, porque um L só não vai ter alteração fonética. Tipo assim, é simples, entendeu? Mas era internacional, tava 11 mil na época o voo, teve que chegou lá, tava 14, entendeu? Bom, e às vezes, né, o que acontece? Uma agência que está começando, 30 mil, 20 mil, 15 mil pode Não, causar qualquer coisa. qualquer uma, né? Mas, Hum, assim, uma que esteja começando ali é um grande problema, né, na vida da agência. sim. Então, tendo esse contrato, esse apoio jurídico, esse contrato bem formalizado, né, vocês têm ali um documento que vocês conseguem buscar isso de forma judicial. Haja vista que você não vai mais fazer negócio com a consolidadora que deixou você na mão, né, Uhum, em uma situação, no caso, que ela foi a causadora, né? sim. Então, muito importante com isso. Eu tenho mais uma coisa a falar, você estava aí na mão? Deixou. Para em direitos e deveres, não foi? Foi. Foi. Aí a gente começou a conversar. Pronto. Não, pode dar sequência, pode dar sequência. E aí, como proteger a agência, né? Que é aqui que vem o melhor, né? Como proteger a agência disso tudo, né? É bom que vocês estão começando aí, crescendo, logicamente, um já grande, mas é importante ter isso muito bem estruturado, né? Aqui no escritório a gente tem muito essa preocupação, né? Logicamente, por sermos advogados, entender do que tá, de tudo que acontece, logicamente, mas a gente é muito preocupado com todos os detalhes em fazendo referência na relação com o cliente, né? Hoje mesmo veio uma cliente aqui, você tem noção, chegou de uma agência, veio de uma agência, uma cliente, ó, foi um voo assim, cara, tava com a família toda, o Washington. Foram vários problemas em um único voo, vários problemas em uma única viagem. E aí teve alguns cancelamentos de audiência, foi toda avisada. E ela veio no meu telefone pessoal e falar que ela não tinha sido avisada e tal, tal, tal. Aí eu fui lá na conversa dela, marquei ela, aquela história toda. E a gente tem tudo isso muito bem documentado, né? Por quê? Porque quando você consegue documentar e você tem uma prova, né? Uma prova documental, o judiciário, ele já olha aquele processo Outros com olhos. outros olhos, né? Então você já sai à frente
alinhe uma defesa, né? Futura defesa, e até o seu cliente mesmo, né? Ele fala, pô, a agência ela é organizada, né? A agência ela me prestou todo o serviço, me amparou de todas as formas, tem um documento, tem um contrato com eles, né? Então eles me deixaram claro todas as formalidades possíveis, que é que eu também até trouxe aqui, que é um detalhe, né? Que é o treinamento que a gente vai falar sobre isso, né? Então vamos lá, formalizar contrato com a consolidadora, estabelecer obrigações claras. Aí foi o que Maria Lígia trouxe, né? O contrato, muitas das vezes deles é totalmente leonino, né? Um contrato desleal, né? E é como se fosse um contrato de adesão, né? Você tem que estar assinando para você poder fazer parceria e estar adquirindo ali o produto dele, né? O serviço, né? Prever responsabilidade solidária mitigada. O que é isso? A responsabilidade solidária que eu falei lá que você responderia com o consumidor, eles também respondem. Então, você consegue até colocar, chamar ele para o processo, entendeu? Colocar, não, não vou responder isso daqui sozinho, não, amigo, você vem comigo. Então, como eles já sabem que isso tem uma cláusula e que a agência pode chamar ele para o processo, fala, não, juiz, ó, tá bom, eu fui inserido no processo, eu agência, mas eu tenho um contrato aqui que a consolidadora também é responsável e ela assinou o contrato e tem uma cláusula aqui que prevê isso. Poderia também chamá-la para o processo, então acaba que isso fortalece a agência, né? E aqui a cláusula de regresso eu deixei ela marcada porque essa cláusula de regresso ela é extremamente importante. Depois olhe no contrato de vocês se tem, tá? Porque em caso de responsabilização judicial de uma das partes, né, por ato exclusivo da outra parte, como foi o seu caso, Maria, você ali tem garantido o direito de regresso integral do valor. Vamos lá. Se a viagem lá dos 30 mil, né? Você tivesse que pagar tudo, e aí você ia ficar sem rever? Não. Você ia buscar da consolidadora e ela seria obrigada a te pagar, porque o seu contrato prevê isso, né? Então você provaria que todo o problema partiu deles, você conseguiria ali, né, através de um processo judicial, lógico, bem instruído, a buscar o seu direito, né? É por isso que essa cláusula é totalmente importante, ela está aí constando aí no seu contrato. E o aceite formal do passageiro, né? É o termo de aceite de condições. Vocês também têm esse termo? Ou vocês colocam tudo no contrato? Tudo no contrato. Tudo no contrato, lógico. E eu vou mandar uns modelos que eu preparei, porque eu acho que eu tenho aqui, eu acho que eu tinha mandado para você, mas eu tinha preparado alguns modelinhos. Eu vou mandar também, que eu estava no computador de casa, né? Tem a confirmação dos dados da viagem, logicamente, vocês mandam tudo isso pelo WhatsApp, é prova, né? Então, esse aceite é muito importante, que é a concordância também expressa com a política de alteração e cancelamento. E aí vem uma cláusula aqui para você colocar, ó, no contrato de vocês, que é chamada cláusula de isenção, né? Que essa aí, a agência ela não se responsabiliza por falhas na execução do serviço do transporte aéreo, hospedagem, locação, veículos, né? Sendo responsabilidade exclusiva dos fornecedores contratados. Então é importante ter essa cláusula também no contrato de vocês. Que aí volta a dizer, eles podem colocar você no polo passivo de uma ação? Pode sim, mas quando você tem um contrato bem fundamentado e o cliente, logicamente, maior de idade, assina um contrato, que é, né, um acordo entre as partes, a gente consegue discutir isso. E eu vejo muitas decisões hoje isentando a agência, tá? Diversos tribunais, porque as agências estão muito bem documentadas. E É, também vejo, eu até tinha separado algumas decisões dos tribunais dos dois lados, eu vou mandar para vocês também, eu posso depois mostrar aqui no Jus Brasil, decisões informando, né? Deixando bem claro que a agência ela não se desincumbiu da prova, ou seja, ela não provou que ela não foi culpada daquilo, que ela não respondeu solidariamente. Enquanto outras decisões, eles trazem claramente falando que a agência, ela provou, né, dentro do processo, que ela se isenta daquela culpa e o consumidor sabia daquilo desde quando assinou o contrato. Então é importante, né, tá mudando esse cenário dentro do judiciário, mas também as agências precisam colaborar, né? Precisam se cuidar mais. Essa aqui é uma cláusula bem legal. Eu vou mandar tudo para vocês, depois vocês olham o contrato de vocês, depois eu vejo com Maria Lígia também, depois para a gente fazer uma análise, né, Elton?
dos Isso. contratos também Já de quero você. reanalisar todos, tá? Já manda para a gente já vai dar uma analisada aí também. Vamos fazer isso. É importante botar sempre assim as regras da tarifa, né, Isso, as políticas de cancelamento, os direitos e deveres da companhia aérea, justamente para vocês tirarem a responsabilidade da agência de vocês, né? Porque muitas vezes a responsabilidade não diz respeito nem à consolidadora, nem à agência, sim à companhia aérea, muitas vezes, né? Quase sempre, inclusive, quase sempre. Então, é importante ter esse documento junto ao cliente de vocês, que é o passageiro, né? exatamente. Para você ver como eles já chegam aqui no escritório. Eu estava conversando com a minha comercial, a Tati, ela me tirando uma dúvida, que a pessoa chegou atrasada no aeroporto, perdeu o voo, tinha comprado a passagem com a agência, pela Tati falando comigo, tinha comprado a passagem com a agência e disse que a agência não tinha avisado. Mas, gente, ela está com o check-in na mão, né? Tá com tudo. Ela chegou atrasada, mas ela disse que a culpa foi da agência, que não avisou a ela, que o portão tinha mudado, o portão do voo dela tinha mudado. Falei, olha só. Então você vê como o consumidor ele chega, né? Ele chega querendo culpar todo mundo. Então, A comunicação de vocês é por e-mail ou pelo WhatsApp? WhatsApp. WhatsApp, né? WhatsApp também. o WhatsApp é meio de prova hoje já consolidado hoje no judiciário. Então vocês usam o WhatsApp Business, é? Ou vocês têm É, esse sistema? eu tenho sistema e tenho business, né? Tipo assim, então sistema fica e do business também. E aí agora acabei fazendo a verificação do WhatsApp, porque tô sabendo que com essa verificação do WhatsApp, quem roda a campanha também aí o celular não trava. Exatamente. Também evita de estar caindo, né? O número, tá É, tomando blocker, né? então a gente acabou comprando aqui. A gente usa a plataforma que é chamada Chat Guru, porque ela guarda todos os dados e até se a pessoa ela apaga, o cliente, quando ele apaga lá, ele pode enviar e apagar para você, só que para a gente não apaga. É, aqui também não apaga. A gente tá usando o Clique Massa, não apaga nada. Fica tudo salvo aqui, toda a conversa, tudo bonitinho. É porque o WhatsApp hoje ele é meio de prova já judicial, tá? Ele já é consolidado, então isso é pacificado, inclusive. E o treinamento contínuo, né? Da equipe é muito importante isso, né? Esse treinamento ele envolve toda essa parte também de proteção, que é uma equipe bem treinada, né? Correta ali, passa todas as informações correta, repassa também, né? Com os clientes, né? Sabe quais são os procedimentos em caso de erro, ou seja, um suporte, né? Para buscar ali ter um suporte ao cliente muito bom. Isso evita demais processos judiciais, como a Maria Lídia, né? Qualquer tipo de problema, ela já manda, a pessoa já chega aqui, já fala que vem da agência dela, então a gente já sabe, e o pessoal tem um tratamento totalmente diferente também, né? Todos são tratados de uma forma muito boa, mas quando vem de agência, a gente consegue ali estar colhendo ainda melhor para poder, né, informar. E eu vejo aqui, depois eu vou mandar para a Mari. São vários clientes que falam assim, pô, acho muito bacana, tive um problema e a agência disponibilizou aí Tá tendo suporte, né? o escritório de vocês. Ou seja, nunca, jamais na vida dela ela vai querer processar a agência, né? Então, Não, com certeza. E isso é E fenomenal, é uma sacada muito boa, porque assim, hoje meus clientes deu algum problema, eles me avisam, ó, tá aqui, ó, já fala lá com o pessoal, fala com o realtor lá com o pessoal da Graça que já vai resolver já isso. Então, exato. isso também ajuda, porque aí eles realmente não, né, eles Não, falam, e não abusam mais. ter o Eles não abusam suporte, mais. para que vai processar, né? Exato. é, Eles têm um a suporte gente. completo, né? Não, pô, termine. Ele tem um suporte completo e ainda eles ainda saem, né? Tem muitas indenizações boas, né? Eles ainda saem com uma indenização, com todo o amparo, né? Todo o suporte. Aqui a gente tem uma equipe aqui hoje de 15 pessoas, na verdade. E eu ia falar exatamente sobre equipe também. Hoje a gente também trabalha com agências menores, né? Várias agências que estão começando, são agências menores que não têm um time, não têm uma equipe. E o responsável dessa agência, o que é que ele faz? Ele prefere reunir a documentação de todos os clientes para Verdade. ele ficar mandando para a gente de cliente por cliente. Isso toma um tempo assim absurdo dele, né? Termina que não otimiza o nosso tempo e ele
tipo assim, é como se ele tivesse sobrecarregado de coisas e vai mandando, vai mandando. Quando a gente pega o número do cliente, o contato, para ter o contato direto, tudo flui muito mais rápido. É como se. É por isso que hoje a gente fala, ó, manda para a gente o contato do cliente, para a gente adicionar aqui, a gente já dá início da conversa. Primeiro, porque fica registrado desde o início. Segundo, que é um trabalho a menos para ele. Então, ele não tem, deu problema com o cliente dele, passa o contato do escritório e que a gente dá sequência. A gente vai monitorando. Ó, esse cliente veio, que lá no escritório a gente vai tagueando todos os clientes. Então, E, veio da agência da Maria Lígia, bota a tag lá dos clientes da Maria Lígia. Veio da agência A, B ou C, a gente vai botando as tags da A, B ou C. Então, vai deixando tudo muito bem organizado dentro da nossa plataforma. Justamente para minimizar o trabalho de vocês e dar um melhor suporte ao cliente de vocês também, né? e é bom porque também a Maria já pode falar sobre isso, né? Tem várias agências e todos eles falam a mesma coisa. Ah, depois que eu mando para vocês, eles parecem que me esquecem, né? E a gente acaba absorvendo esse e vai conduzindo, mas é muito bacana, né? Muito bom, porque além de fazer, né, toda essa proteção, agrega um valor assim inestimável, né? Muito importante também, né? É o agregar valor. Eu hoje, nossa, assim, ó, eu gosto, o Marco tá aí, ele sabe, eu sou controladora, mas isso, cara, tem que deixar na mão do especialista. Não É. adianta. A gente não é Não, não é não, especialista. pô. Não é Não, não. eu Nem um Não é não, não, pouco. né? Ela não é controladora, não, né? Não, nem um pouco. só um pouquinho. Mas Eu assim, vi lá, eu vi essa lá em parte eu deixo porque não tenho o que fazer, eu vou fazer o quê? Tanto que às vezes eles mandam para mim, ah, e o pessoal lá, não sei o que, deu a decisão, precisava falar com eles. Falei, gente, vocês têm o telefone deles, pode chamar eles, que eles estão ali, ó, para atender vocês, fica tranquilo. e exatamente o pessoal chega, a gente atende muita gente, e é muito bacana porque isso evita muito, né, muito mesmo, esse transtorno do passageiro com a companhia aérea e em relação à agência, né? A gente deixa muito claro para eles, né? Ó, a agência nos contratou, a gente deixa isso muito claro, né? Nos contratou para poder cuidar, né, de toda essa relação jurídica sua aí com a companhia aérea. Pode ficar tranquilo, não vai ter nenhum tipo de gasto aqui com a gente, só ao final, caso você ganhe a ação. Pronto. Então, ele já tranquiliza o coração dele e aí nossa equipe absorve tudo isso e é legal que a gente vai conduzindo aqui e vai dando certo, né? E a parte do seguro, né, que a gente falou, Elton falou, esse seguro é pela cobertura dos danos materiais e morais e a proteção das custas judiciais, né? A gente está falando aqui de pequenos processos, mas também vocês, logicamente, crescem a cada dia, né? O número de viagens só aumenta, as pessoas querem viajar, né? As pessoas estão cada dia mais fissuradas, mais malhas aéreas abrem, mais companhias aéreas, então os clientes vêm aumentando, então vocês, com certeza, né, vão ter mais problemas com os passageiros, por conta das companhias aéreas ou das consolidadoras, e tendo uma cobertura, caso vocês precisem, é importante, né? Então, até buscar, né, o seguro. Maria Luísa falou ali que o seguro que você achou era muito baixo, né? É, ele era direto pela Viesp, que é a Associação de Agências de Viagens. Mas tem um nome específico e tem a seguradora específica que faz isso. É até uma coisa que eu já falei com uns três, quatro, sabe, seguradores assim que tem para procurar isso, porque é algo muito interessante. Eu sei que Sim, a Aero, que é que vende seguro de viagem, ela tem esse seguro, mas a partir do momento que você vende os produtos dela, entendi. entendeu? Então ela fornece isso para agência, para as agências que têm seguro dela. Eu não sei se alguém aqui emite com eles e já precisou usar esse seguro. Seguro é aquele que eu fiz com você, que a gente foi para Bariloche, todo mundo Não. fez? Aquilo lá é seguro de viagem. Esse seguro de responsabilidade civil profissional é outro, entendeu? Mas assim, Não, não mas é todo a empresa. cliente. A empresa foi aquela, Não, é outra. né? Outra. Isso. Aqui foi com você, é a Harmônica, que eu tenho uma parceria bem grande com eles. Mas eles Boa. também não, Eles não assim, tem que ser uma coisa bem específica e várias cláusulazinhas assim também que tem que ser revisadas. sim. A gente vai revisar esses contratos seus aí. Então vamos lá, né? Vamos continuar. E aí vem essa parte da LGPD, né? Deixa Ailton falar sobre a LGPD, que ele conhece aí. Vamos lá. Então, a LGPD eu havia falado, pincelado por alto, né?
ela está sendo utilizada muito já desde 2018, né? E não só utilizada como fiscalizada. O que é que acontece? Os passageiros aéreos, ali quando ele está adquirindo uma passagem, um pacote com vocês, eles estão ali também dispondo de diversos dados pessoais, né? Estão ali botando ali nome, endereço, telefone, muitas vezes dados de cartão e etc. Né? Então, assim, são informações que são informações sensíveis, né? Podemos chamar assim. Então, esses dados eles devem passar por uma rigorosa proteção, né? Então, é importante que a agência de vocês ela esteja respaldada, respeitando as regras da LGPD, né, para tratar realmente os dados pessoais de cada passageiro como deve ser tratado, garantindo sempre a transparência, a segurança e o respeito aos passageiros, né? Então, imagine, a gente está falando aqui de exemplo de um, mas imagina isso num volume de 10, 50, 100 passageiros, né? E outra coisa, existe um grande problema, uma grande sanção para as agências na questão de vazamento de dados, né? A gente vê aí grandes empresas como, por exemplo, o Serasa, que sofreu aí ações civis públicas, inclusive porque vazou informações de diversas pessoas, informações que deveriam ser sigilosas, como dívidas, valores, etc. Então, isso abre uma lacuna muito grande, porque hoje a Dark Web ela também informa ao consumidor quando algum dado dela foi vazado e diz da onde foi vazado, Sim. inclusive. Então, é importante que vocês estejam sempre respaldados, respeitando a legislação, para não abrir mais uma lacuna, né? Para que algum cliente ou passageiro venha questionar isso judicialmente, dizer, a agência tal vazou meus dados, eu recebi aqui uma notificação dizendo que meu dado. Então, é importante isso, realmente manter um sistema. Não sei se vocês já utilizam um software, um provedor específico para armazenamento desses dados, né? Que é muito importante. Eu até trouxe essa parte do consentimento, né? Que é importante até deixar, né? Mesmo tendo tudo isso, Sim. colocar essa, não sei como é que vocês usam com eles, mas é importante, né? Um textinho mandando, informando a ele, né? Que ao prosseguir, depois daquela etapa, ele está autorizando a coleta, o tratamento dos dados E até pessoais. que seja de forma digital, né? Vocês E, fazem de forma digital o contrato de vocês com o cliente? O meu é digital aqui, pelo ZapSign. boa. Pronto. Mas é importante Aqui, ter. aqui também, Zapsign. Legal, porque vocês têm que botar isso e aí o link lá, vamos lá. O link eles vão entrar para poder fazer o pagamento, botar dados de cartão, ou então assinar um contrato, né? É importante conter uma mensagem ali expressa, também depois a gente vai ver até no site também, né? Nos meios de comunicação de vocês, porque, como o Elton falou, né? Através da Dark Web, eles conseguem ter acesso de onde foi vazado isso, né? Isso é muito importante. Você vê agora o problema que teve com o INSS, né? Todo mundo Sim, viu, também. né? Todo mundo viu isso daí. Então agora já está tendo agora o INSS com o PicPay, né? Então é uma coisa atrás da outra, ou seja, vazamento de dados, né? A lei de LGPD totalmente não cumprida, né? Não cumprida e aí um problemaço e E logicamente, envolve, inclusive, outros órgãos, né? A Dataprev, por exemplo, que é o responsável pelo banco de dados, pelo armazenamento de dados do INSS, responde também por isso, né? exatamente. Então, Então vira, documentos vira uma bola de neve. ainda mais vocês que trabalham com documentos e dados sensíveis, né? Ainda mais de cartão, né? Cartão de crédito. Cartão de crédito, meu bem. Se alguém pegar meu celular, nossa senhora, faz facinho ali uns 200 mil fácil. Exatamente. E são cartões de crédito com grandes limites, né? Então, esse é o problema. Então, é muito, muito importante, né? Essa parte aí. Deixa eu continuar aí. Não, então vamos lá. É importante ter essas informações no termo de aceite. E lembrando que o cliente também ele está totalmente respaldado juridicamente em caso de vazamento de dados, né? Como vocês usam o ZapSign, acredito que no ZapSign não tem problema a plataforma digital, mas no contrato de vocês é importante que tenha, né? Falando sobre a
a LGPD. Deixa eu abrir aqui que eu estou numa outra telinha aqui. É, coleta e armazenamento seguro, dados limitados ao mínimo necessário, acesso restrito à criptografia de dados. Esse aqui, o acesso restrito à criptografia, a gente está falando basicamente de cartão de crédito, né? Política de privacidade, documento público e claro. Realmente o documento ele tem que ser totalmente transparente, não pode conter cláusulas omissas, não pode conter cláusulas dúbias, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o cliente ele vai assinar ali, ele não vai ler. Isso acontece para todo mundo, inclusive para a gente também. Muitas vezes acontece, o cliente está ali fechando com o escritório, assina o contrato de honorários, muitas vezes ele não lê o contrato todo. E no final do processo, quando a gente vai ali conversar com ele, ele, não sabia disso, não sabia daquilo, mas a gente informa desde o primeiro atendimento, aí a gente tem que voltar lá na conversa, então para vocês também é a mesma forma, né? Coleta de dados é sempre realmente algo muito, muito sensível, muito complexo. Tem que ter realmente todo cuidado. Não sei se vocês também fazem esse controle. Maria Lígia falou aí muito de celular, do celular dela, mas eu não sei se vocês trazem esses dados para computadores também, para o computador de vocês, né? Porque é importante vocês terem como a gente faz no escritório, né? Com o nosso TI. Então, a gente tem um servidor próprio, onde a gente faz o armazenamento de todas as informações dos nossos clientes, por exemplo. Porque em caso de um problema, danificar um computador ou algo, a gente tem tudo aquilo ali salvo, né? Então, a gente não perde nada e o cliente também não é prejudicado, né? E Importante nada isso. fica nas nossas máquinas, né? Exato. Nada, nenhum documento fica em nossas máquinas do computador. Porque assim, imagine, a gente já teve aqui 14 mil clientes. Quantos CPFs, comprovante de residência, contratos, assinatura a gente tem aqui, né? Dados assim sensíveis. Então nada fica no nosso computador. Pô, se a gente quer levar um computador desse para uma manutenção, ele vai só o aparelho, não vai o que está dentro dele, né? Então tudo nosso dentro de um servidor, nossos clientes também ficam Um sabendo servidor que é um armazenamento em nuvem, né? em Inclusive. nuvem, né? Totalmente seguro também, né? A gente tem um TI aqui que cuida de tudo isso, porque a gente lidar, você vê que antigamente, antes da digitalização, a gente já tem o quê? 11, 12 anos advogando, nós tínhamos uma sala que era só de documentos, né? Era, Tanto verdade. Tinha um documentos que armário que era só. Não tinha, na época, não tinha essas plataformas de assinatura digital. E era arquivo físico, né? Então a gente guardava muito papel naquela época. para você ter noção, até hoje a gente paga uma empresa especializada pela guarda desses documentos, é uma empresa especializada, porque a gente tinha muito documento, mas era muito documento. Hoje, graças a Deus, tudo é digital, né? Isso. Porque senão eu ia ter que alugar uma sala só para botar papel dentro. Então, hoje tudo é digital. E aí eu trouxe isso aqui, a política de privacidade, para estar, né, no site de vocês, explicando, né, que vocês cumprem a política de privacidade, colocando os dados, né? É importante isso, E porque importante também lembrar para vocês que isso que a gente está falando a respeito da LGPD é algo que é obrigatório, né? Não é isso algo que é facultativo. Então, assim, não, o meu contrato não tem, eu vou continuar que não tenha. Não, é obrigatório. Se não tem, tá errado, né? Então, hoje é importante que vocês tenham realmente todos os termos bem atualizados para que evitem o máximo de problemas, né? e com base na lei, vocês, né, você vê que todos os sites que você entra aí de grandes lojas, né, ele deixa lá expresso, né, logicamente, quando você vai fazer uma compra, a política de privacidade deles, né, porque é obrigatório que isso esteja lá no site, né, em um local visível, né, na verdade, né. Então também tem esse atendimento, né, dos titulares, canal de solicitação de acesso, correção e exclusão de dados, e a lei diz, né, resposta em 15 dias, porque tem pessoas que chegam e falam, né, não, meu dado está errado, ou então não quero mais, né, que meus dados fiquem no sistema, é um direito dele, né, não ter isso, então isso é importante também, até quem trabalha na agência também conhecer sobre isso, né, e a cláusula de responsabilidade também pelas proteções entre as consolidadoras e vocês, né, é importante isso, porque, vamos lá que vocês estão com esses dados, usam na consolidadora, um exemplo,
E aí, a consolidadora que teve o vazamento dos dados, por algum motivo, isso recai em vocês. Então, você tem que ter também essa responsabilidade. Eles também têm que ter essa cláusula com vocês. Então, é importante. Você vê, são pequenas cláusulas que a gente veio falando no decorrer aqui, que se você analisar e tiver todas elas, ótimo, né? Como a Maria Lígia falou, pô, tem contratos que são leoninos, né? Tem contratos que a consolidadora fala assim, é tudo meu, nada de vocês, eu só vendo para vocês e vocês que se responsabilizem com tudo e qualquer coisa que aconteça com o passageiro, né? Aí fica fácil também trabalhar dessa forma, né? Então, mas é por isso que nós, na advogados, existimos, né? Eu acho que para buscar esse direito, né? Então, você vê que tem coisas que a gente olha e fala assim, o cliente final, ele fala, ó, não tem jeito. Só que a gente analisa e vê uma cláusula e fala, não, por conta disso aqui, você tem o direito a entrar com ação, a buscar um direito. Então, é importante ter esses detalhes muito bem aí expressos no contrato de vocês. Haja vista que todos vocês, logicamente, estão escalando. Então, se é para escalar, tem que escalar com segurança, na verdade, né? A lei do LGPD, quando já chega na agência, já fala. É. Já aparece lá falando que a gente segue todas as normas, piriri, pororó. Já abre logo um pop-up, né? Na verdade, no próprio do WhatsApp ele já vem falando, sabe? Na Boa. mensagem automática. Isso é muito importante. Então, ou seja, você já está cumprindo o que a LGPD está falando. Você está deixando bem claro, né? Toda a norma que ele está falando e, logicamente, né? Ter a guarda desses documentos. Tá? Muito importante. Aí, né? E aqui eu trouxe a parte. Vocês estão com alguma pergunta mais sobre o tema? Eu vou trazer algumas cláusulas também. Vou deixar com a Maria Lígia. Vou mandar para você, Maria, para você mandar Tá, para o porque aí eu já pessoal. subo para o Já manda pessoal. lá. E aqui a gente trouxe também a parceria escritório e agência, por quê? Que é importante, né? A gente fala toda a segurança jurídica, toda a segurança de contrato, toda a segurança de tratamento de dados, de documentos, de relação. Porém, a agência e um escritório parceiro, ele é importante, né? Seja lá qual for, logicamente, tem que ser um escritório que realmente seja especializado na área, entenda do que esteja fazendo, tenha uma equipe para poder dar vazão a isso com total qualidade, né? E saber, né, conduzir o cliente, ter uma jornada do cliente bacana dentro do escritório, porque acaba que é uma extensão, né? Quando a agência ela manda para o escritório. E aí o que eu falo com o pessoal aqui, a gente tem uma tagzinha, né? De Maria Lígia, de todo mundo aqui. Então, quando chega, e o pessoal sabe que vem de uma agência, né? A gente sempre explica isso lá aqui nos treinamentos, né, Elton? É uma Uhum. extensão, né? É uma extensão. Então, tudo que vocês forem buscar, né? Seja lá qual Não só for, extensão, como prioridade, né? A gente prioridade. prioriza, inclusive, as agências. A ação aqui da agência é protocolada em no máximo 48 horas, às vezes até no mesmo dia, né? A agência realmente tem prioridade, por diversos motivos, né? Primeiro que o envio, muitas vezes, de cliente com problemas são em lote, né? É, Então, isso aí realmente faz a gente não só otimizar o tempo também da nossa operação, né? Otimiza o tempo da operação, dá uma assistência maior. Então, é uma contrapartida também que a gente oferece, né? exato. Essa E prioridade de agências. que evita bastante esse problema, né, entre passageiro e agência, né, na verdade, né? Então, como é que a gente trabalha? A gente trabalha aqui com um atendimento em tempo real. A agência manda para o escritório, a gente identifica qual é o real problema, porque às vezes o passageiro ele chega aqui, ele narra de uma maneira que a gente consegue entender e deixar ele consciente do que está acontecendo, né? Ele recebe toda a orientação jurídica imediata ali via WhatsApp, a gente trabalha ali com eles, né? Independente do qual for o problema, até uma orientação mesmo. Muitas Alguns vezes ele ainda está no aeroporto, ele está ah, no né? problema ainda. Ele não Exatamente, passou do problema, ele ainda está vivendo o problema, mas ele já está ali em comunicação com o escritório. Isso exato. é muito importante. E alguns problemas, até uma vez com a Maria Lígia, não foi Maria, mas me ligou, a gente conversando, eu faço o quê? Eu falei, não, pega tais e tais documentos, pode ir para o seu hotel dormir,
Facilita muito, gente, porque, meu, ó, atrasou 2 horas, espera lá, já fala com eles que eles mesmos já falam qual que é o documento, porque às vezes o passageiro, ele vai falar para você amanhã que atrasou o voo dele, sendo que ele precisa de todo o documento naquele momento que ele tá lá dentro. Não consegue pegar mais. Tem documentos que ele não consegue. Por exemplo, bagagem, ele não conseguiria, talvez. Né? Entendeu? É. Aquela, qual que é a outra? A de contingência lá? Né? Declaração. Declaração de É, contingência. é outra, entendeu? Tipo, se não tá ali, já foi, entendeu? E Aí até tem que pegar e fazer para depois. acalmar, né? E até para acalmar eles também é muito bacana. Eles estão falando com um especialista, né? Com um time. É bem legal. E ainda tem a parte também que a gente não faz nenhum tipo de cobrança inicial junto à companhia ou junto aos passageiros, junto ao cliente, junto à agência, porque a gente só cobra ao final quando a ação é julgada procedente. Caso contrário, o cliente ele não tem nenhum tipo de gasto, né? Nenhum tipo de honorário, nenhum tipo de gasto financeiro. Então, para ele é muito interessante e ainda tem uma busca de uma indenização e ser amparado, né? Eu vejo muitos falarem sobre isso, eu acho interessante. Eles acham muito bacana, né? Porque eles conversam de tudo aqui dentro do WhatsApp com o pessoal do comercial. Eles falam de tudo. Então, eles acham muito bacana essa relação. E a transparência total, né, com a agência. Todos os meus parceiros da agência aqui do escritório já criamos uma relação de amizade, né? Maria Lígia, tem vários outros amigos. Então acaba que a gente tem uma relação muito boa de transparência. Então, às vezes, tem cliente, né, Maria, que às vezes fala com a gente, fala com você, aí você fala, o Reuter, a cliente está aqui querendo falar com vocês aí. Eu já vou lá um minutinho, já falo com eles, então é muito importante isso, é bem legal isso entre a gente. Então, os benefícios já para estar falando aí, Elton lidar muito aí com o pessoal do operacional, é bem legal. Do operacional, exato. O volume é alto, né? Muito Mas vamos alto. falar um pouquinho de benefícios para as agências. Redução de processos, né? Porque a gente eleva o nível de consciência ali do cliente e explica a ele de quem é a responsabilidade, que muitas vezes a agência não responde. Então a gente blinda realmente a gente procura blindar de todas as formas a agência, né? E instruindo, orientando o cliente da melhor maneira. Assistência jurídica sem custo para a agência, como o Reuter falou, não tem custo nem para a agência, nem para o cliente. O cliente, ele só remunera o escritório se a ação dele for exitosa. Então, se ele tiver êxito, ele vai, né, conforme está lá no nosso contrato de honorários, ele vai passar o percentual do escritório. Caso contrário, ele não vai ter nenhum tipo de ônus. E nem a agência. E nem a agência. Muito pelo contrário, eu acho que um serviço como esse só agrega para a agência, só agrega valor, né? Só dá lastro a agência ter um jurídico, ter um suporte, né, para amparar ali os clientes dela também, que passam a ser nossos também. Então, a gente está ali de mãos dadas em prol do cliente. É, agregar valor, experiência do cliente, né, como eu falei agora, assistência jurídica imediata, muitas vezes ali o cliente ainda está no aeroporto, não tem custos iniciais, e isso termina sendo um diferencial para a agência, porque se você hoje pega, assim, pequenas e médias agências, por exemplo, a grande maioria não tem um jurídico por trás, muitas não têm. Né? É, As pessoas ali, elas começam, elas querem escalar a agência, elas querem crescer o negócio, e elas tentam ser o eu presa, né? Vamos dizer assim, não empresa, elas tentam ser, elas ficam realmente Urgência. presas e urgência, urgência. urgente, elas ficam presas na operação ali, tentando resolver o cliente, ligando para a companhia aérea, tentando resolver de forma administrativa. Às vezes a companhia aérea não resolve o problema do cliente, dá aquele voucher ali de R$ 50 e acha que resolveu, o cliente fica pé da vida, né? Querendo ali realmente, e não tem quem. Então, se você tem um serviço desse diferenciado, você se torna diferenciado no seu nicho, né? Então, é muito importante realmente ter esse destaque. E eu acredito que realmente é um diferencial. E o fortalecimento do brand, né? Que é a marca, a imagem da empresa. Então, você está ali fortalecendo o seu negócio, a sua marca. É muito importante isso, porque isso te destaca, né? Sim. Então, eu só enxergo realmente benefícios para a agência. Não só benefícios, como também é muito importante isso
para fortalecimento da marca, é muito importante para evitar problemas judiciais, é muito importante para você ter um aparato por trás disso, né, da sua agência, você tem uma equipe, uma estrutura, como o Reuter falou, hoje somos em 16 pessoas, né? 16. Somos em 16 hoje, é uma equipe assim que a gente consegue atender ali uma média de 50 pessoas por dia. É um fluxo realmente alto, né? Às vezes a gente pede um pouquinho de paciência, ó, a gente está atendendo aqui e tal, mas imediatamente a gente atende aquele cliente. Então, a gente fala que nosso maior ativo hoje é o nosso cliente. Não existe ativo maior do que o cliente. Porque um cliente que tem uma jornada perfeita do início ao fim, ele vai voltar eternamente, ele se retroalimenta. Isso. Então, isso é muito importante. A gente aumenta o LTV ali, o tempo que ele fica, né, na nossa base, e a gente satisfaz não só ele, como também a agência, porque está agregando valor. E eu acho que todos nesse ecossistema, acho que todos ganham, né? Acho que É, e todos ganham. Acho o que é algo bom importante, para todo né? mundo, cada um na sua especialidade, né? O importante, acho que a Maria pode falar mais, não sei se vocês já têm alguma parceria, alguém. É importante, porque assim, a Maria fala assim, ó, toma aqui o número, resolve com eles, ou seja, já terceirizou, né, aquele problema Terceiriza o que toma... problema. Isso, terceirizou o problema que tomaria seu tempo, que seu tempo é muito precioso de você estar cuidando de um problema de um cliente, enquanto você poderia estar vendendo para outros clientes, entendeu? Maravilha. Pessoal, eu vou interromper aqui, aí só a gravação.